capítulo de número 6. Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Esther, capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinham preparado. Os servos do rei disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrar? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei agrada honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma montar, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam nelas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida. Lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento e sabedoria para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, nos instruindo segundo o Teu santo querer. E nos dê aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, além daquilo que nós desejamos no nosso coração. Mas, Pai, esteja conosco, nos guie e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Esther capítulo 6 é um dos meus trechos preferidos, porque ele dá o start, dá o começo para uma reviravolta. Se os irmãos se lembrarem do que nós estudamos anteriormente, no meditamos até o capítulo 5, dois fatos são necessários relembrar aqui. Um deles é que um pouco mais lá atrás, lembra-se da história que conta, como quase um parêntese de tudo aquilo que estava acontecendo, quando diz assim que dois eunucos, servos do rei, resolveram fazer uma tramóia
Mordecai, como estava sempre ali, o relato lá, ele vivia ali por aquela mediação, tentando saber notícias de Esther, que já estava no palácio. Ele fica sabendo, e aí ele manda recado para Esther, e Esther vai saber ao rei, e o rei manda investigar. Eles descobrem, pegam os dois são justiçados. Naquele tempo, ser justiçado significava que os dois foram mortos como traidores. Só que o que acontece é que nada é feito. Os dois são mortos, o rei está livre, Mordecai volta para os seus afazeres normais, nada é feito. E naquele tempo era comum aos reis eles gratificarem muito bem quem trazia esse tipo de notícia. Imaginou, o rei era cercado de inimigos. Se alguém vinha para ele e trazia uma notícia, algo que poderia livrá-lo de alguma coisa, seja morte ou seja até alguma outra coisa mais, eles costumavam gratificar muito bem, dar ouro, honras e tudo mais. Para quê? Para incentivar as pessoas a que elas ajudem, que elas deem informação, que elas façam esse tipo de coisa e livrem o rei. Mas nada foi feito ao judeu Mordecai. E lá, quase como um parêntese, o texto ele segue a história normal. Mais ou menos ele coloca ali como se fosse uma semente. Só lembra disso aqui. Só que o fato, a narração da história, ele tem a ver com o que nós acabamos de ler aqui em Esther, capítulo 6. Aqui é lembrar aquilo que Mordecai fez. Mas outro detalhe muito importante é nós lembrarmos que é no capítulo 5, Esther, ela chama o rei para um banquete. Lembra, ela passou 3 dias, 3 noites em jejum, para chegar à presença do rei, para tentar pedir ao rei que desse livramento ao seu povo. Só que quando ela entra, alcança favor, o rei estende o cetro, ela pode falar, o rei diz, peça, rainha. O rei não era besta, ele sabia que ela se arriscando ali a chegar à presença do rei era alguma coisa importante. Ele diz, peça o que você quiser, até a metade do meu reino lhe será dado. Mas Esther, muito sabiamente, ela não pede nada, ela diz, não, venha, o senhor e a mão, a um banquete que eu vou preparar. E ela levou. Eles fazem o banquete, o rei termina o banquete, muito satisfeito, e ela diz, rei, olha, o seguinte, atende o meu pedido mais uma vez, venha amanhã outro banquete que eu vou fazer, então amanhã eu vou dizer o que eu quero. Esther gera uma expectativa no rei, e essa expectativa é refletida no capítulo 6, o rei não dorme. Por que o capítulo 6 começa o versículo 1 dizendo, olha, naquela noite o rei não pôde dormir? Se nós ignorarmos, como muitas vezes se faz, nós não vamos perceber a continuação da história. Mas se nós atentarmos para o contexto da história, para o que acontece no capítulo 5, a gente percebe. Depois do grande banquete, a rainha aparecer ali, o rei saber que ela tem algo muito importante para pedir, ela faz um suspense. Ela diz, não, amanhã eu conto. Só que de hoje para amanhã tem uma noite. E nessa noite, o relato do versículo 1 do capítulo 6 diz, naquela noite o rei não pôde dormir. Ela gera uma expectativa. Talvez alguém olhe e fale, olha, Esther foi muito sábia aqui. Mas eu vejo no livro de Esther muito mais do que sabedoria ou sagacidade humana, a providência de Deus. Ninguém pode garantir que ela chegando ali depois de 3 dias, sem comer, sem beber, em jejum e oração, já fragilizada no corpo, ela tivesse armado, arquitetado tudo isso. Na hora ela chegou, ela encontra o rei, a mãe está do lado, e ela pede o banquete, aí dá o banquete, ela vem, a expectativa foi boa, o Espírito Santo toca no coração e diz, coloca para esperar mais um pouco. E assim ele espera mais um pouco, e o rei ele não consegue dormir. E aqui vai nos chamar a atenção, esses primeiros versículos aqui, os primeiros 3 versículos mais, é um pouco, né? Vamos fazer o relato aqui da primeira parte do nosso texto que nós queremos destacar. Se nós olharmos para o versículo 1, ele faz nos lembrar o Salmo 127, os versículos 1 e 2, quando ele diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. A história de Esther aqui no capítulo 6, ele vem nos mostrar que Deus ele opera com o seu povo. Muitas vezes nós ficamos desesperados,
Muitas vezes nós ansiamos por alguma coisa e tentamos fazer as tripas coração para poder conseguir e almejar aquilo que desejamos. Nós pensamos em trabalho, nós pensamos em família, nas coisas que nós queremos e ficamos nos martirizando completamente para conseguir alcançar algo daquilo. Se eu preciso me esforçar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso corresponder mais. Só que a palavra, ela tem uma direção um pouco diferente daquilo que nós vemos. A palavra diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Não adianta levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, conforme cita a palavra de Deus, que Deus concede aos seus enquanto dorme. Algumas pessoas falam que tem gente que tem sorte. Talvez você já tenha ouvido falar isso. O fulano nasceu com virado para a lua. A fulana tem um brilho. Parece que alguma coisa nasceu virado para ele, as coisas sempre dão certo. Mas nós precisamos lembrar que, como servos de Deus, a nossa fé, a nossa crença, ela não pode ser baseada em meras superstições. Mas a gente precisa entender que o Senhor dá os seus enquanto dorme. E é precisamente o que acontece. O relato fala do banquete, mas a história se volta para o rei Assuero. Mordecai está ainda em pano de saco. Mordecai está ainda sentado à porta do rei, conforme o relato mais à frente fala, dormindo na calçada do rei, mas dormindo. Esther está no seu palácio, nos seus aposentos, dormindo, mas o rei Assuero, ele não consegue dormir. E Deus está costurando a história para a providência com o seu povo. E não só o livramento que eles queriam, mas Deus vai começar a mostrar a derrota do inimigo com antecipação. O versículo 1 ele relata que Assuero não dormiu. O que é que se faz quando não se dorme? Quando você não consegue dormir, quando você está com sono, o que é que você faz na sua casa? Então a dica do irmão que eu conheci, que ele tinha muito insônia. O que é que ele fazia? Quando ele não conseguia dormir, ele ficava ali acordado, com os olhos arregalados, ficava ali pensando, rolava na cama para lá e para cá. Ele se levantava, sentava na mesa, pegava a Bíblia e começava a ler. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você já reparou que quando você lê a Bíblia dá sono? Não vai dizer que não, todo mundo já passou por isso. Dificilmente nós fazemos. Eu tenho que estudar todos os dias, eu passo horas no gabinete ali estudando, preparando os estudos, mas depois do almoço, a leitura assim, você lê, e de repente dá aquela pescadinha, a gente acorda de novo, e recobra a leitura e segue, e dá uma outra, mas assim vamos seguindo. E esse conhecido, esse colega, dizia isso: não, eu vou ler a Bíblia, leia 1, 2, 3, 4 capítulos, dependendo da insônia, depois de alguns capítulos, o peso vem aos olhos, eu volto dentro da cama para poder voltar a dormir. Aí talvez se você perdeu o sono, lê a Bíblia. Mas a gente perde o sono, vai pegar o celular vai tirar o seu sono. A luz azul que vem ali do LED do celular, ela faz com que o seu corpo não produza o hormônio que gera o sono. Você vai ficar com mais insônia. Pega a palavra de Deus, valeu, a sua vista vai cansar, você vai ficar um pouco mais ali, vai ficar mais concentrado, isso não vem. A Assuero pensou muito bem nisso, só que não na Bíblia. Eles não pegam lá o livro dos feitos do rei. Esse livro é semelhante ao que nós temos no Antigo Testamento. Lembra lá no Antigo Testamento? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas. Os livros de reis são um relato da história dos reis. O livro das crônicas era justamente o tipo de livro que a Assuero fala. Eles eram os relatos das histórias dos reis, feitos pelos escrivãos ali do rei, dentro do palácio, com tudo aquilo que acontecia. Ali eles chamavam o livro dos feitos memoráveis. Tudo aquilo que acontecia de interessante no Palácio Real era relatado, ficava ali. Era quase como as nossas atas das reuniões que nós fazemos, das plenárias das sociedades, ou das reuniões dos conselhos, das nossas assembleias. Era um registro dos acontecimentos. Tudo aquilo que era tratado diante do rei. Como escrivão faz o registro das audiências diante do tribunal. Assim, o escriba relatava tudo aquilo que acontecia diante do rei. Ele só começa a ler aqui aquela leitura, eu fiz isso, e fulano pegou aquilo, e fulano apareceu com essa história diante do rei, e veio um pedido lá de não sei aonde. Esse tipo de história ali, repetitiva, calma, uma leitura maçante
do escrivão. O rei disse: traga o livro aí, comece a ler. Já passa o tempo, eu dou uma revisada no que aconteceu, e quem sabe o sono veio, mas o que relata é que o sono não veio, a sua não dormiu. No capítulo 5 fala que Amã saiu todo satisfeito do banquete, mas ao chegar em casa, ao passar pelo pátio, ele veio Mordecai, e ele fica indignado, chega em casa e diz: olha, eu tenho tudo, mas enquanto eu não ver Mordecai morto, eu não vou estar feliz. A mulher dele, uma mulher assim, como é que a gente pode dizer, para não falar diretamente, fazendo o inverso, uma mulher assim, muito amorosa, tranquila, séria. Ela diz: não, faz assim, manda construir uma forca de 50 côvados, mais de 20 metros de altura. E amanhã você chega para o rei, pede o rei para enforcar Mordecai, e ele vai conceder isso para você. E ele manda fazer a forca naquele mesmo dia. E dorme, e acorda cedo, já todo satisfeito, pensando: agora eu vou chegar lá no rei cedinho, vou dizer: ó rei, tem um sujeito muito tempo desagradado aqui, e eu construí uma forca, eu quero que o senhor me conceda para pendurar ele na forca. Esse sujeito era Mordecai. Só que o relato que o rei lê durante a noite, ele chega ao nome desse mesmo sujeito, Mordecai. A palavra diz que foi lido, que Mordecai havia denunciado os dois eunucos, Bigtan e Teres, que tentaram matar o rei. E ao rei dá um estalo, versículo de número 3: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. E o escriba disse: olha, nada foi feito, não deram nada, não deram nem um tostão. Já viu aquele negócio? A pessoa aparece na televisão que encontrou uma mala de dinheiro, a entrega para o legítimo dono, não fica com nada. A pessoa pega a mala nas costas e vai embora, não dá nem um obrigado. É mais ou menos o que acontece aqui. E o rei disse: não, peraí, que negócio é esse? Como é que alguém vai me ajudar se alguém tentar me matar de novo? Se o cara dá uma informação preciosíssima desse e não dá nem uma moeda de ouro para ele? Não, vamos fazer alguma coisa. E o rei, ele amanhece com essa ideia na cabeça: eu preciso fazer alguma coisa para honrar o judeu, Mordecai. E as duas coisas acontecem. Primeiro, até o versículo 3. O Senhor dá os seus enquanto dorme. O relato nos mostra um acontecimento que não tem envolvimento nenhum, nem de Mordecai, nem de Esther. Eles estão ali tentando encontrar um meio para libertar o seu povo. Mas Deus, ele desce na sua armadilha, ele desce o propósito dele, ele coloca os planos dele em prática e ele não depende de nós. E aí nós temos uma escolha no texto, mas a escolha vai passar por esse primeiro personagem. Nós somos aqueles que, servindo ao Senhor, recebem enquanto dormem. Nós podemos descansar no Senhor e saber que o Senhor vai nos honrar, que o inimigo ele vai se levantar, tentando matar, tentando destruir, tentando nos desonrar, tentando fazer a gente passar vergonha, mas no final das contas, quem vão ser envergonhados são eles. Nós estamos no caminho do Senhor, para o Senhor nos dar o livramento necessário. Ou nós vamos estar na segunda situação que o texto nos apresenta, a chegada de Amã. Então, ou a gente está com Deus, e Deus tem a sua mão sobre nós, nos protegendo, nos guiando, abrindo as portas e nos livrando de todo mal. Ou então a gente está longe de Deus. E conforme nós falamos hoje pela manhã, quem está longe de Deus, não espere achar que Deus vai estar ali ajudando ele. Porque a palavra diz que se nós não buscamos, Ele também nos deixa de lado. O Senhor está aí mendigando a nossa atenção. Ele está pronto. Está com as mãos estendidas para todo aquele que o busca. Mas há pessoas que não buscam, e às vezes nós não buscamos a Deus. E aí vem o segundo personagem aqui, Mordecai. Mordecai não, Amã. Versículo 4. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ele viu um vulto, talvez. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que ele enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. O servo disse: olha, Amã está no pátio. E disse o rei: mande Amã entrar. Entrou Amã e o rei lhe disse, versículo de número 6: por que se fará o homem que o rei deseja honrar?
Quem que estava na mente do rei? Mordecai. Só que quem estava na mente de Amã? Ele próprio. E aqui vem a distinção. Por nós somos servos de Deus, que aprendemos humildade diante de Deus, deixamos as coisas acontecerem, para que Ele nos honre, porque a palavra diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Mas uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã é que se eu tento resolver as minhas batalhas com a força das minhas próprias mãos, Deus deixa. Você quer fazer sozinho? Eu faço. Mas se eu deixo nas mãos de Deus e não tento eu mesmo brigar, é quem briga por mim é Deus. Amã não sabia disso. Amã não tinha esse princípio. Eu não gosto de Mordecai, o que é que eu vou fazer? Não, vou construir uma forca com 25 metros de altura para pendurar ele. Então o rei pergunta, e o comentarista faz questão aqui de dar uma nota para nós. Do mesmo jeito que Amã chega para o rei, para poder o rei matar um povo, e Amã não fala que povo é que ele quer matar. O rei, quando pergunta para Amã, não fala quem é a pessoa que ele quer matar. E a pergunta é assim: o que se fará o homem a quem o rei deseja matar? O rei estava sem ideia, ele ficou muito claro. A cabeça dele ainda está em estéreo. O que será que essa mulher quer? Ele não me fala. E ele não consegue pensar em nada, mas ele tem que fazer alguma coisa disso. Não, hoje eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar para depois. Se eu deixar para amanhã, eu esqueço. Então, hoje eu tenho que fazer alguma coisa. Só que quando ele pergunta para Amã, o que é que ele tem a amar? Amã é o sujeito que, no bom português, no popular, tem um rei na barriga. Qualquer coisa ele acha que é ruim. E a primeira coisa, a primeira característica de Amã, nós temos que aprender a não observar, a evitar, tirar para nós, é justamente isso. Quantas vezes nós somos meio Amã? As coisas estão acontecendo e a gente acha que tudo é com a gente. Sabe aquela pessoa que ele acha que tudo é com ele, que ele acha que o mundo gira em torno dele? Alguém falou qualquer coisa porque fulano está querendo me afrontar. Isso foi a ruína de Amã. A gente precisa fugir dessas coisas. E quando o rei perguntou, eu quero honrar. Aí a mãe logo pensou, olha o versículo 6 aí. Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrar? Olha o autoconhecimento, como ele se via. Eu falei aqui há uma semana no estudo sobre aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então tem gente que olha para fora e parece que os outros são sempre melhor, mas existem aquelas pessoas que ele acha que ele é sempre melhor. Eu conheço uma pessoa próxima, uma bênção. Ela é de família, sabe? Para ele, assim, o carro dele é o melhor, a roupa que ele usa é a melhor, e assim, daí quando ele troca de carro, agora o outro que ele tem é o melhor. É sempre assim, eu nunca vi tanta autoestima. Então a pessoa, ela vive nessa vaga. E a mãe tinha essa vaga. Não, se o rei vai honrar alguém, sou eu que sou o grão vizinho, eu que sou poderoso aqui. Só que a mãe já estava sendo honrada. Lembra que a briga de Amã com Mordecai é porque Mordecai era o único que não se curvava para ele. Todo rei se curvava dentro de Amã, mas a mãe está querendo mais. Aquele que tem um coração longe do Senhor, quando ele quer ser engrandecido, o sujeito tem um rei na barriga. Quando ele quer se engrandecer, não adianta elogiar. Quanto mais elogio se dá, mais elogio ele quer. Nada satisfaz o ego de um homem vazio. Então Amã assume no seu coração que é para ele. Então ele faz aquilo que ele tem um desejo. Então ele respondeu ao rei: quanto ao homem que agrada o rei honrar, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tenha na cabeça a coroa real. Olha o detalhe aqui no texto, presta atenção. Você já deve ter lido esse texto várias vezes, versículo 8. E aí você assumiu que iam pegar a coroa do rei e colocar na cabeça de Mordecai, não é? Só que repara que o versículo 8 fala: tragam-se as roupas, o cavalo e a coroa na cabeça. Entregue as vestes e o cavalo às mãos dos príncipes e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Se a cabeça está falando de quem vai ser honrado, por que as roupas vão para a mão dos príncipes ainda, para depois vestir?
Aqui alguns comentaristas chamam a atenção, uma das traduções, ele vai dizer que na verdade eles colocaram a coroa na cabeça do cavalo. Não era para a cabeça do Mordecai, era para a cabeça do cavalo. Então pegava o cavalo do rei, uma coroa do rei, que eles falam que é uma espécie de turbante, colocavam ali para simbolizar a realeza, né? E as roupas do rei para serem vestidas naquele a quem o rei deseja honrar. E aí coloca ele em cima do cavalo, e os príncipes, os mais nobres, vão sair puxando o cavalo no meio da rua, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aqui está o princípio de Amã. O homem que não teme a Deus, o homem que acha mais de si do que acha que todo mundo gira em torno dele e briga com o mundo para que ele seja sempre honrado. O pedido de Amã, se a gente for observar, ele chega a ser tolo. Porque o sujeito tinha poder, o rei já tinha entregado o anel nas mãos dele para ele fazer o que quisesse com o povo, mas ele queria que alguém colocasse ele em cima do cavalo, com as roupas de outro homem, e saísse na rua dizendo: olha, aqui o homem é que o rei deseja honrar. Já viu gente que gosta de aplauso? Um aplauso não é o quê? Nada, aplauso, só aplauso. As pessoas que gostam de tapinhas nas costas, é alguém que diz: não, você é muito bom, você é muito especial. Quando o nosso coração se contenta com essas coisas, se enche dessas coisas, demonstra que nós não entendemos realmente qual é o princípio de Deus para as nossas vidas. Amã é um exemplo do que não deve seguir. Deixemos a futilidade de lado do nosso dia a dia. Pare de querer as coisas só para poder mostrar, ou só para poder aparecer. Quantas pessoas têm vivido e comprado e adquirido bens, coisas, móveis e imóveis? Quantas pessoas têm se vestido, têm moldado as suas amizades, têm buscado os lugares que frequentam baseado no que os outros vão achar dele, porque ele só quer tapinhas nas costas, ele quer reconhecimento, ele quer honraria, semelhantes a Amã. Olha um cavalo que sai sendo puxado no meio da praça, que proveito tem isso. E a cena que eu tinha que contar essa do cavalo, a cena do cavalo com a coroa na cabeça. Para nós entendermos que aqui não tinha nada perigoso, é porque a mulher era tão em si mesmada que ele só queria viver em procissão. Era como um desfile, em cima de um carro alegórico, passando no meio da rua, as pessoas gritando, como a gente costuma querer fazer, né? Quando um time ele ganha a Copa, ou um atleta ganha alguma coisa importante, né? Como no passado, quando os exércitos venciam as batalhas, passavam nas ruas para que as pessoas louvassem os seus nomes, jogassem flores, jogassem honrarias, para ele se sentir muito bem, para poder sentir que aquilo que ele fez, todo esforço valia alguma coisa. Mas diante do Senhor nós precisamos entender que todo esforço nosso ele vale alguma coisa quando nós fazemos ele ao Deus Todo-Poderoso. Porque Deus Todo-Poderoso nos dá enquanto domingos. Eu tentar ganhar uma medalha para ser aplaudido no meio da rua era algo que vai passar. Quem foram os campeões dos anos 80, quem foram os grandes medalhistas? Ou nós não sabemos na história do futebol brasileiro quantos grandes craques do passado que morreram na pobreza e hoje não são sequer reconhecidos. Quantos viveram momentos de glória, mas depois foram esquecidos. Por quê? Porque a glória do homem passa, mas o princípio de Deus permanece eternamente. Amã, ele fez uma cena grotesca aqui, o cavalo do rei, o príncipe puxando ali. Ele só não pediu que o próprio rei saísse gritando, porque ele ficou com medo do rei não fazer. Mas quando ele fazia tudo isso, seu coração já estava assim, pulsando, pensando: eu vou dar uma volta na praça, as pessoas vão me olhar e vão gritar, vão me louvar no meio da rua. Aí todo mundo diz: porque nós vamos acontecer o movimento do Cristo. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omites coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Agora vem a ordem: tudo aquilo que seu coração deseja vai ser dado ao seu inimigo. Que é isso que Mordecai era um grande inimigo. Pense, o homem que os exércitos e um judeu distribuído do palácio era o seu arco inimigo. Um homem que não tinha poder para nada.
Mordecai não tinha poder para dar uma ordem para o soldado, mas Amã tratava ele como seu arco inimigo. Mas Mordecai tinha uma coisa que Amã não tinha Deus, Todo-Poderoso, ao seu lado. E aí o mundo desmorona. O relato que vem a partir do versículo 11, ele fala que Amã fez tudo, porque era uma ordem do rei. O rei já disse: não omitas nada, quer dizer, tudo aquilo que você disse, você vai fazer exatamente igual. Você tem que fazer igual, não é para poder diminuir nada do que você falou. Talvez o rei já fosse esperto. O rei naquele tempo, como Assuero, não era um rei burro. Talvez ele sabia, ele reconhecia o ego de Amã. Quer dizer, vou perguntar a Amã sem dizer quem é, porque ele vai pensar que é para ele, ele vai querer a maior coisa possível. E aí eu vou saber o que é um presente grandioso. Tanto é que ele corta, faz isso, ajudando Mordecai, e não tira nada. E Amã tem que abaixar a sua cabeça, fazer tudo isso. Coloca Mordecai no cavalo e sai na rua gritando: assim se faz ao homem quem veio desejar. Aquele que queria estar sendo honrado sobre o cavalo, agora se sente humilhado puxando o cavalo. Tudo isso para quê? Para mostrar que uma mente vazia, ela vai ser sempre vazia. Versículo 12 fala que depois que isso acontece, Mordecai ele volta para a porta do rei. Lembra que ele está pão de saco, sentado na porta do rei. Mordecai volta para a porta do rei e Amã volta para casa. Olha o final do versículo 12. Amã se retira correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ele volta completamente envergonhado. E ele volta lá para sua amorosa esposa, Zeres. Olha por que eu falo assim dela. Versículo 13 diz: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair da descendência de judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Olha, no outro dia ela está dizendo: vai lá e pega o rei e enforcar Mordecai. Você está lascado, Mordecai. Se Mordecai é judeu, você já era. Você não vai conseguir vencer ele de jeito nenhum. Uma coisa assim, eles conheciam um pouco dele. Ele sabia que quando Deus operava, não adiantava ir em frente. Mas pense numa mulher amorosa. Num dia ela está dizendo: não, vai lá e pega para enforcar. No outro dia, não, você está lascado. Não tem para onde fugir, não. Mas o que acontece? Enquanto Mordecai tem toda aquela honraria, ele volta para o mesmo lugar que ele estava. Ele não ficou feliz. Não é aquele negócio: eu estava tão triste, agora eu estou feliz. Não tem nada disso. Mordecai volta para o mesmo lugar onde ele estava, mas Amã ele volta de cabeça baixa. Ele saiu feliz de madrugada para pedir a morte do homem que ele considerava seu inimigo, e volta de cabeça baixa porque seu inimigo prevaleceu contra ele. Então, nós precisamos ter muito cuidado de como nós nos vemos, que às vezes a nossa ruína é justamente o nosso ego muito elevado. Às vezes estamos muito ensimismados. Às vezes nós achamos que tudo é para nós. E uma coisa que certa vez vi, lembrei do que eu estou falando, muitas vezes nós falamos sobre pessoas que têm dificuldades, que enfrentam questões de mente, de se sentir menos. E na nossa cultura a gente fala que são pessoas que têm uma baixa autoestima. Ele dizia: não, é o contrário, a gente não entendeu o negócio. Geralmente essas pessoas elas têm uma autoestima muito elevada, porque eles se lamentam porque o mundo não está dando para ele aquilo que ele acha que merece. Se eu não considero que eu mereço nada, tudo aquilo que eu recebo é lucro. Tinha um amigo meu, foi colega de infância, depois encontrei com ele quando mudei para Brasília e trabalhamos juntos. Ele falou comigo, ele tinha um princípio de vida. Ele disse: eu vivo o seguinte, era crente, para mim todo mundo é mau. Lá na Bíblia eu falo que o ser humano é pecador, então todo mundo é mau. Se alguém jogou alguma coisa em mim, eu parto do pressuposto que ele fez isso de propósito. E eu não vou ficar com raiva dele, porque eu sei que ele é mau. Eu não vou esperar nada bom das pessoas. Eu digo: não, mas você não é muito radical com isso? Eu disse: não, porque é o seguinte, se eu não espero nada das pessoas, quando elas fazem alguma coisa de bom, então me surpreende também, então eu fico feliz. Mas quando elas fazem alguma coisa de ruim, para mim não, é só um ser humano, sendo ser humano. Se eu for esperar coisas boas das pessoas,
e elas me praticam mal, eu vou ficar decepcionado com elas. Então, se eu considero que todo mundo é mal, eu não me decepciono com ninguém. Eu disse, faz sentido aquilo que ele fez, aquilo que ele disse. Muitas vezes nós estamos assim, a nossa autoestima está muito elevada, a gente acha que merece, a gente acha que tem que ter, a gente acha que tem que dar, e muitas vezes a gente coloca o nosso merecimento diante do próprio Deus. Não, Senhor, eu sou teu servo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor não está fazendo nada por mim. E a gente tem a coragem de questionar o próprio Deus, né? Só que isso não é novo. Adão, quando Deus confrontou ele falou, não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Você vê que Adão não colocou a culpa nem de Eva. Ele disse que a culpa era de Deus. E nós continuamos colocando a culpa de Deus muitas vezes. Só que quando a gente coloca a culpa em Deus, nós acabamos amando. Porque poderia ser só mais um dia para ele, se ele tivesse feito tal em ordem do rei. Ele podia só olhar o seguinte: o princípio dele é chama os melhores, os maiores príncipes do rei, quer dizer, as pessoas mais elevadas, para poder honrar esse homem. E quando o rei pede a ele, então ele considera que Amã é o príncipe mais elevado de todo o reino. Então está dizendo para ele, você é o segundo reino mais elevado, é só abaixo de mim. Mas ele não vê nada disso, ele só vê vergonha. Por quê? Porque ele queria demais. E muitas vezes nós precisamos voltar, muitas vezes nós queremos demais. Isso nos serve para o que Deus quer de nós. Porque se a gente faz aquilo que Deus quer de nós, conforme Esther fez lá e foi falar com o rei, depois o Mordecai dizer para ele, será que não foi para motivo como esse que você foi colocado como rainha? Então Deus colocou você aí. Era para você justamente livrar o seu povo. E Esther fez e Deus abençoou. Então a gente, quando vê Deus como Esther, assim, no sentido ela não viu, os olhos dela foram abertos pelas palavras de Mordecai. Ela viu o que Deus queria e obedeceu. Quando nós conseguimos ver o que Deus quer de nós, Deus vai nos abençoar. Se eu não me engano, o apóstolo João, que ele escreve, que se nós pedimos a Deus segundo o seu querer, ele concede aquilo que nós pedimos, mas tem que ser segundo o seu querer. Se a minha autoestima é elevada demais, se eu me acho demais, eu vou querer o meu querer, não de Deus. E aí Deus não vai dar. Mas se eu sei colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus vai conceder aquilo que nós pedimos. E aí vem a palavra no versículo 13. Olha, veja Mordecai, até os ímpios conseguiram reconhecer. Se Mordecai é judeu, então você não vai prevalecer contra ele. Você já está caindo. A gente vê o livramento de Deus. Mordecai estava sentado na volta dele. Ele não fez nada. Mas naquele dia ele foi honrado e humilhou o seu inimigo. Por quê? Porque o Salmo 23 já nos diz: faz uma mesa na presença dos meus adversários. Quem faz a mesa? Não é nós, não somos nós. Não é eu que venço os meus inimigos. Nosso catecismo nos ensina que quando nós recebemos Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, os nossos inimigos passam a ser inimigos dele também. Só que os inimigos dele têm que ser também nossos inimigos. E é ele que vai lutar nas nossas guerras. É ele que prepara uma mesa para nós diante dos nossos adversários. É ele que unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. É ele que vai armar tudo isso aqui. Então a história do capítulo 6 vai nos mostrar que o Senhor dá os seus enquanto dorme. As dificuldades que você enfrenta na vida, os problemas que você tem passado, aprenda a descansar em Deus. Escute a voz de Deus. Deixe Ele dominar a sua vida. Pare de tentar conseguir fazer tudo pelo poder das suas próprias mãos. Descanse no Senhor e o Senhor vai conceder aquilo que nós necessitamos. Lembre-se da oração quando nós fazemos a oração do Pai Nosso. E nós pedimos a Deus que Deus perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos inimigos. Quando nós diante de Deus nos colocamos dizendo que seja feita a tua vontade. Quando a minha vontade se alinhar à vontade de Deus, aí é onde o inimigo é humilhado e nós somos exaltados. Mas a gente precisa seguir o exemplo de Mordecai.
Aí não é para depois que Deus faz alguma coisa, a gente sair batendo palma, dizendo, oh, tá vendo? Olha, Deus é poderoso, ó, Deus, a gente sai se gloriando porque alguém foi humilhado. Né? Não é para a gente sair lá naquelas músicas que são da vingança gospel, lembra daquela lá? A pessoa diz que, não, aquela que o pessoal fala de sabor de mel, né? E aí a pessoa vai ver você lá na frente. Não, esquece aquilo não é de Deus para você. A gente tem que ter o exemplo de Mordecai. Mordecai foi honrado, o que é que ele fez depois disso? Ele sai batendo no peito, dizendo, agora? Cadê? Tá vendo? Ó, você vem tentando destruir aí. Não falou nada disso. Ele desceu do cavalo caladinho e voltou para o mesmo lugar onde ele estava. Para ele aquilo não fez diferença nenhuma. Aquilo só foi uma confirmação que Deus estava com ele. Aquilo ali talvez tenha tido um alívio no coração dele, da angústia que ele estava sentindo, por causa da morte iminente do socorro, para ele ver que Deus já estava começando a operar, mas ele ainda tinha que esperar o desfecho, tinha que esperar Deus cumprir tudo aquilo que ele preparara. E assim nós precisamos aprender a esperar todas essas coisas, entender como servos de Deus. Eu não vou me vingar, eu não tenho que fazer, eu não tenho que constituir tudo, mas eu tenho que colocar nas mãos de Deus. E aquilo que eu colocar nas mãos de Deus, isso Deus vai conservar e vai me entregar. Mas aquilo que eu quiser fazer com as minhas próprias mãos, isso com certeza eu vou perder, segundo as palavras são atribuídas ao reverendo Marcos. Então Deus nos chama a como Mordecai, esperar no Senhor, que aos seus ele dá enquanto dorme. Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, e te agradecemos pela tua palavra nos nossos corações, e pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito nos auxilie a entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ó Senhor, nos ajude, ó Pai, com teu Santo Espírito, a não acharmos de nós mesmos além do que convém, mas em humildade diante do Senhor, reconhecermos que não somos merecedores de nada, mas o Deus que nós servimos, Ele é misericordioso. O Senhor nos concede aquilo que nós necessitamos, e assim nós possamos descansar no seu santo nome. O Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.